E no bloco de entrevista nós continuamos conversando com o pastor Gilberto Gonçalves, nosso convidado especial, sobre a caminhada que vai acontecer lá em São José de Ribamar, no próximo dia 26 de setembro, a Marcha Profética com Jesus. É a 13ª Marcha Profética, que todos os anos a nossa querida professora pastora Keile faz questão de divulgar aqui no Maranhão TV. Por isso nós estamos aqui no programa de hoje com a presença do pastor Gilberto Gonçalves, que é uma sumidade dentre os evangélicos, anunciando essa marcha profética, que vai ter também o pastor Wellington, que vem lá de Goiânia. Esse é o cartaz, o Ministério de Louvor, Marcados pelo Sangue, e esse é o cartaz do release do evento que está programado para o próximo dia 26 de setembro, lá na cidade de Ribamar. Nós temos, pelo último censo realizado em 2010, uma comunidade evangélica estimada no Maranhão de 220 mil fiéis. Eu acho que tinha mais ou menos 200 mil ali na Praça Maria Aragão. Quer dizer que todo o Maranhão veio assistir esses cantores evangélicos, ou como a gente quer saber, pastor Gilberto, a Bíblia é unificada para todas as religiões existentes de evangélicos do Maranhão ou não? Com certeza, a Sagrada Escritura é uma só. Agora, o que talvez as pessoas podem notar é que cada um procura interpretar a sua maneira. Existe também as questões das pessoas achar que a melhor maneira deles agradecer a Deus ou cultuar a Deus é da forma como eles imaginam, é da forma como eles acham que foram inspirados. Então, o que acontece? As variadas denominações, elas têm o seu modelo de liturgia de culto. Esse que é o problema. Então, algumas igrejas adotam determinadas liturgias, outras de outra forma diferente. Agora, a essência é você cultuar a Deus e ter certeza de que Deus está se agradando da sua maneira de cultuar. E é exatamente esse é o cuidado do pastor, é o cuidado que Deus entregou àqueles que estarão à frente, os ministérios, para que eles possam então orientar da melhor forma possível, segundo a Bíblia, como deve cultuar a Deus e o estilo de vida que eles precisam ter de uma forma em que seja compatível com a palavra de Deus. A marcha profética, nós recebemos do Senhor essa inspiração de sair às ruas baseado no que diz a Bíblia. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos os sacerdotes. Como é que Deus olha para o povo evangélico? Vós sois sacerdote real, nação santa, povo de propriedade adquirida. Então, existe uma diferença entre aqueles que se entregam a Jesus e decidem por um estilo de vida compatível com a palavra de Deus, e aqueles que acham que qualquer religião serve e escolhe para si um estilo de vida a seu bel prazer. Então há essa diferença. Aí você vai ver que em todo o mundo há um povo, independentemente de qual é a sua nacionalidade, que forma uma nação, como diz a palavra de Deus, a nação santa. Pastor Gilberto, quantas igrejas evangélicas existem no Maranhão? Olha, eu sinceramente não tenho um número exato. Aproximadamente. Mas estima-se em todo o Maranhão mais de 1000 igrejas. É mesmo? Mais de 1000 igrejas. Talvez até mais de 2000 igrejas. Outra pergunta, por que os evangélicos... Só um minutinho, aquilo que você falou ainda agora. O IBGE, em 2010, diz que tem estimadamente 220 mil evangélicos. Aqui na Praça Maria Aragão. Tinha quase 200 mil. Tinha quase 200 mil. Por isso que eu perguntei, será que o estado todo... Então essa estatística, ela não caducou. contempla a realidade, né? Nos últimos, de 2010 para este ano de 2015, cresceu muito. Eu creio número de evangélicos. Que no Maranhão, reunindo todas as denominações,
nós vamos nos aproximar de 1 milhão. É mesmo? Cresceu tanto assim? Tanto assim. Agora, por que os evangélicos não aceitam e não têm um bom relacionamento com a Igreja Universal do Reino de Deus? Eu gostaria de não entrar muito nessa questão. Mas só para você... Mas não é não aceitar. É como eu falei há pouco, cada um tem uma liturgia de culto. Cada uma denominação... A sua é a Assembleia? Assembleia de Deus? Não, nós somos batistas. Batista. Igreja Batista. Mas a Batista com a Assembleia de Deus se entendem bem. É mais ou menos parecido, Bom relacionamento. não há diferença. A Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Wesleyana, Metodista. Já aquela Igreja Internacional da Graça de Deus já foi uma divergência da Universal do Reino de Deus. Olha, nós classificamos assim. Tem as igrejas que formam o bloco tradicional. É questões de interpretação Batista administrativa, né, que diverge. Então tem o bloco das igrejas tradicionais, tem o bloco das igrejas pentecostais e tem o bloco das igrejas que surgiram a partir da década de 70, neopentecostais. Essas neopentecostais é que compreendem exatamente a Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Poder Mundial, que já tem uma forma de liturgia de culto que para nós não admitimos dessa forma. Porque nós procuramos ser fiel ao que diz a palavra de Deus. Mas aquilo que a Bíblia não fala, nós não vamos aceitar. A divergência seria, por exemplo, porque os pastores universal, eles se atribuem ao dom do milagre, recuperar doente, curar e não sei mais o que. Isso não tem uma dose de exagero nisso aí? Porque muita coisa, a ciência só a ciência pode realizar a cura de determinadas doenças. E os pastores se autoproclamam responsáveis pela cura dos fiéis, que ficam, de certa forma, iludidos com aquela coisa do milagre. O milagre aconteceu, com o nome de Jesus, é usado indevidamente, o senhor acha? Nós, os batistas nacionais, não fazem isso. Nós cremos, nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia. E a Bíblia enfatiza bem toda a honra e toda a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem, ele não pode tomar para si a glória de qualquer ação divina em que os fiéis estejam sendo beneficiados com um milagre. Então quando alguém chama para si a glória, ele não está mais de acordo com a Bíblia. Aí é ele Deus. Nós não condenamos nem... Saiu na internet há alguns dias de que um pastor tinha dito numa comunidade evangélica que ele tinha descoberto, estava curando os pacientes portadores de AIDS, que nem a medicina conseguiu. Exato. Ainda a ciência conseguiu a cura até agora. Pode um pastor religioso atribuir a si o dom de curar a AIDS, por exemplo? Nós não cremos dessa forma. Nós não aceitamos, porque não é isso que a Bíblia diz. Deus pode curar. Deus opera milagre, nós somos testemunhas de vários milagres. Eu mesmo, Deus já operou milagre na minha vida. Como foi? Eu tive um problema muito sério de enfermidade, fiquei 22 dias sem me alimentar, com infecção intestinal, e fui internado na Santa Casa. Na época, a diretora Ibrahiaçu, doutor Ibrahiaçu, e marcaram a minha operação para o outro dia, de manhã. E quando eu fui internado à noite, para de manhã ser operado. Então, antes de eu me recolher, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Deus, eu não confio na mão dos homens, ser tu, ó Deus, o meu médico. E Deus falou comigo naquela hora: pela manhã você vai estar curado, e as dores vão cessar na hora que... E não vai ser preciso fazer a cirurgia. Quando foi de manhã que eles vieram me apanhar, não encontraram nada que justificasse fazer uma operação. Foi mesmo? Eu fiquei 4 dias internado na Santa Casa para que o meu quadro clínico retornasse, e me deram alta, e eu estou aqui até hoje, curado. Quantos anos? Como Deus falou. Quantos anos o senhor tem hoje, no momento? Hoje eu tenho 66. Tá mais novo do que eu.
66 anos, Eu olha aí. tinha mais ou menos na época uns 50 anos. Está em forma, tá um garoto, um cara de garoto. Agora me diga uma coisa, a presença dessas atrações que vão participar da marcha profética, como vai ser? Bom, deixa eu falar um pouco da marcha profética. Eu falei a você há pouco, e aos nossos telespectadores, que a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Então, a marcha profética, ela tem esse objetivo, dos fiéis sair à rua como sacerdote, intercedendo pela nação, intercedendo pela população, pedindo a Deus a misericórdia. Tanta violência, tantas coisas desagradáveis acontecem no nosso meio, e é a igreja que tem a responsabilidade. O que é que faz um sacerdote? A função principal do sacerdote é apresentar a Deus o clamor pela nação, pelo povo. Não é? A igreja, que é a instituição autorizada por Deus para pedir que Deus venha minimizar, que Deus venha usar da sua misericórdia com aqueles que se perdem, com aqueles que estão praticando a maldade. E é esse o objetivo principal da marcha profética no dia 26. Isso, em vista disso, nós queremos convocar os pastores, nós queremos convocar as igrejas, os irmãos, independente da sua denominação, que se você crê na Bíblia, você entende o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que você também é um sacerdote. Então nós não queremos que as pessoas estejam ali com algum tipo de rivalidade por questões da bandeira, da sua denominação, mas que esteja ali fazendo uma obra como diz a palavra de Deus, orando, pedindo perdão, pedindo misericórdia ao Senhor, para que Deus venha nos abençoar.